Que bom que vocês estão aqui, doutor Roberto Navarro e nossa chefe queridíssima, Malu Lobo. Muito obrigada. Obrigado, quase nutri. Carolzinha. Eu acho que algumas coisas acontecem quase nutri na minha vida, porque é muita benção mesmo poder começar aí com essa energia de vocês. E eu sou muito transparente, vocês sabem, né? Então, Sabemos, Carol. eu sabia como ia ser, mas vamos fazer um programa lindo, porque ele sempre queria isso, Exatamente. né? Alegria, alegria Exatamente. merecido. E já tomando como um gancho, até antes de comentar da receita da Malu, a gente vai falar de estresse e a todo momento do nosso dia, né, doutor Roberto, a gente se depara com situações de estresse, mesmo que a gente não perceba. Então, desde uma questão aí do nosso envelhecimento natural, não é Exato, verdade? isso. Até questões, obviamente, que têm um impacto um pouco maior. Então, tudo isso vai ter influência na nossa saúde. Exatamente. E ter estresse, a palavra estresse é uma reação que pode ser considerada natural em situações onde a gente precisa tomar uma decisão por alguma ameaça à sua integridade, né? Então, se a gente fala em estresse, pode ser emocional, pode ser físico. E hoje a gente tem vivido um impacto muito frequente do estresse, né? Vamos pensar que nossos ancestrais, né, o homem primitivo, ele tinha situações onde ele precisava resolver algo, por exemplo, se alimentar. Sim. Ele precisava sair da caverna, lidar aí com o ambiente inóspito, frio, calor. E tinha ali a situação onde ele tinha que caçar, tinha um animal ali na frente para ele matar, para ele poder se alimentar. Esse era o fator de estresse, que a gente chama de reação de alarme, né? A reação de alarme é: eu preciso me preparar para vencer esse desafio. E o nosso corpo muda, nós temos modificações no metabolismo, que nós vamos falar um pouco mais detalhe, um pouco mais para frente, mas que faz com que a gente tenha essa reação, né? O cérebro percebe aquela ameaça e dispara mensagens, né? Tem uma ligação direta com o córtex cerebral, que é a parte do cérebro que percebe o ambiente, que racionaliza o que está acontecendo. Eu estou sob ameaça, eu preciso caçar. Mas imagina um animal vindo para cima de você, você tem que sair correndo. Então essa ameaça é traduzida pelo cérebro e tem uma ligação direta com uma parte do cérebro chamada bulbo. Esse bulbo, que é uma parte do cérebro, é a parte que dispara todas as reações físicas do corpo. O coração disparar para jogar mais sangue na corrente circulatória, sua pupila dilatar para você enxergar melhor o ambiente, a respiração aumentar, né, a expansão pulmonar para vir mais oxigênio, que é aquela reação do susto, né? Entendi. Então isso é coordenado pelo bulbo, né, que é essa região tronco encefálico especificamente, tá, onde está o bulbo. E essa reação é normal, a gente precisa ter força ou para correr ou para lutar. Né? Para qualquer das situações, a gente tem que ter força física, a gente precisa estar em alerta. E a gente dispara hormônios, substâncias por indução do tronco encefálico. A gente faz a nossa glândula suprarrenal produzir adrenalina, produzir cortisol, que são hormônios que te preparam para essa guerra. Né? Só que se essa reação de alarme ela é repetitiva, porque ter essa reação, conseguir resolver o problema, tudo volta à normalidade. O problema é quando esse fator de estresse é contínuo, é diário. E hoje, no mundo moderno, o cérebro fica maluco, porque o que é uma ameaça? Não, comer eu posso ligar e comer, posso pedir alguma coisa, vou lá. Boleto é a maior ameaça atual, é o boleto. Exato, então esse é o estresse do mundo Pandemia moderno. com boleto aí Pandemia já e boleto, foi, gente. não? Você abre a Pandemia, semana, aquele boleto, monte de cobrança no boleto. trabalho, metas para bater, filho para criar, e aí vai. Então esse estresse do dia a dia, que hoje é constante, é que vai trazer um grande prejuízo, e nós vamos falar disso com mais detalhe, qual é esse estrago, aonde age esse cortisol sempre alto, essa adrenalina sempre alta, epinefrina sempre alta, tudo produzido numa glândula só. Aí nós vamos mostrar o estrago e depois como evitar isso, né? Vamos falar também de algumas soluções, né? Antes até da gente ir lá para o centro do estúdio para mostrar o que o doutor Roberto pediu para a gente colocar bem explicadinho. Malu, hoje você foi ousada. No pós-Páscoa, então, teremos uma torta de abacate. Exatamente. Olha, bonita, A gente está né? precisando de Cremosa. serenidade, né? Tá todo mundo precisando ficar um pouco mais sereno. É verdade. Né? E existem armas, né, gente? Porque o ser humano, a gente se acostuma com tudo, né? Inclusive com estresse. Então a gente vai levando a vida, vai levando. E existem armas, o Roberto vai explicar quais são elas, né? Quais são as estratégias para você diminuir. Mas a alimentação faz muito parte
né? Você ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, vai te deixar também mais disposto a enfrentar. E essa receita, a gente tem os principais nutrientes que o Roberto hoje vai falar, que são importantes para você em casa. E mais, gente, é época de abacate. Então, o abacate está barato, está gostoso. Ai, é muito bom e essa mesmo. torta é incrível. E essa versão, eu fiz ela doce hoje, né? Porque daqui a pouco a gente tem outro feriado, mas também dá para fazer salgada. E aí eu vou explicar para vocês depois como é que a gente pode fazer ela. São duas receitas em uma. Uma torta de guacamole. Falei, Glaucio, falei para ela, falei, eu tenho certeza que deve ter uma versão aí desse abacate salgado. Com certeza. Malu vai dar as dicas daqui a pouquinho. Doutor Roberto, vamos lá para o centro, Bora. então. Porque, além de tudo isso, que eu acho que o objetivo hoje também é chamar a atenção para a questão da saúde como um todo, que esse tempo vai passando e, de fato, a gente vai envelhecendo e as doenças acabam, né, aparecendo mais constantemente. A gente também pode falar de emagrecimento saudável, né? Sim, também. Porque o cortisol também está ligado a essa questão, né? Total, doutor? traz essa produção sempre constante de cortisol e principalmente adrenalina, mas eu acho que o hormônio-chave que a gente mais estuda hoje, a gente sabe que é o cortisol. A gente chama de hormônio do estresse, não é à toa, né? Porque o que o corpo imagina? Você vai entrar numa luta, você está na reação de alarme, você precisa tomar uma decisão, né? Não a decisão só emocional, mas o corpo entende como uma guerra física, seja para lutar ou para fugir do problema, né? Ele te prepara para uma guerra, você vai entrar numa luta física, isso é o que o corpo interpreta quando está sob ameaça. Então vamos começar a pensar agora, cada item aqui que eu vou colocar, o que acontece para levar a essa situação, né? E isso trazer um grande prejuízo à saúde, né? Ah lá, acho que está no ponto o negócio. Vamos lá, começando. Elevação da glicose sanguínea. Por que isso? Quando o cortisol é liberado, ele vai buscar estoque de energia, porque ele precisa ter substrato energético para que você consiga gerar energia dentro das suas células. Para lutar ou para fugir, tem que ter energia. Se você ficar apático ali, você não faz nada. Então, ele já começa a mobilizar uma fonte de energia que está estocada em você, que chama glicogênio. Glicogênio é uma reserva de glicose que a gente tem em saquinhos, guardada para situações de emergência, tanto no músculo quanto no fígado. Então, o cortisol vai lá e mobiliza essa glicose. Então, a glicose no sangue fica alta. Só que se você não usar essa energia, eu mobilizei reserva e realmente entrei numa luta, estou estressado, vou sair correndo, fazer uma ginástica de 1 hora, ok, você mobilizou reserva, mas usou. E se você não usar? Essa glicose começa a comprometer. Quantas pessoas falam, meu médico disse que minha glicose sanguínea, eu sou diabético, aumentou porque eu estou sob estresse. O estresse pode sim elevar a glicose sanguínea. Então é um dos estragos, te predispõe, talvez até um diabetes. Hipoteticamente falando, se eu tenho uma glicose sanguínea sempre alta por mobilização e não uso, essa hiperglicemia vai liberar mais insulina para metabolizar. E insulina alta com glicose alta é um fator que vai levar a mais estragos, nós vamos falar já, que é aumento da barriga também. Mas, doutor Roberto, cabe uma pergunta aqui, pensando nessa questão da glicose. Então, pessoas que já têm alguma doença metabólica, até uma resistência à insulina, então sofrem mais ainda. Sofrem mais ainda. E já ouviu falar que corticoide, que é medicamento? Corticoide é um remédio que imita o cortisol, tá? Só que em doses altas. Quando você usa corticoide por muito tempo, por alguma doença, alguma situação específica, você tem aumento da glicose sanguínea. Pode descompensar um diabético, o uso muito frequente de corticoide, né? Que é um cortisol potente pra caramba, em ação bioquímica muito maior. Entendi. Então, realmente é um grande descompensador. O cortisol alto para a glicose sanguínea eleva, isso não é legal, isso traz um prejuízo. Vamos para o próximo, olha lá. Aumento da pressão arterial. Aí eu falei já lá que a gente libera pela suprarrenal, né, sob situações de estresse, um hormônio chamado adrenalina e epinefrina. Esses dois hormônios aumentam o batimento cardíaco, o número de batidas do coração aumenta, os vasos sanguíneos eles ficam mais fechadinhos, eles contraem para sobrar mais sangue, né? Então, o sangue que está indo para a pele, você não vai precisar se aquecer naquele momento, tanto que você fica branco no susto, né? Você fica pálido, porque os vasos sanguíneos da periferia, que a gente fala, da pele, se fecham para sobrar mais sangue para o músculo e para o coração. Tá? Só que esse aumento, né? Esse vaso sanguíneo que se fecha, a gente chama isso de resistência periférica, aumenta. A pressão dentro desses vasos sanguíneos fica maior, porque eles ficam com calibre menor. Mais o batimento do coração aumentado, isso vai elevar a pressão sanguínea.
Tá? Nossa. E o corticoide, o cortisol, perdão, alto, também aumenta a retenção de sódio e de água também, que vai ser um dos estragos também. Você pode ficar até mais inchado Olha só. pelo cortisol alto. E isso pode levar como consequência final aumento da pressão arterial, né? E a pessoa às vezes nem associa, né, doutor Roberto? Nem associa, porque tem ali até um desconforto, não sente nada, quando vai medir a pressão já nota, fala, nossa, mas... E como você disse, retendo líquido, Isso. também investigando ali com o dia a dia normal. Exato. Sem perceber que Exato. é o estresse Exatamente. contínuo que está fazendo tudo isso. É um estado de bioquimicamente falando de elevação do tônus simpático que a gente fala, que é essa liberação de adrenalina, norepinefrina, isso para a pressão arterial é terrível. Próximo, olha lá. Perda de massa muscular, mas muito prejuízo. Olha que prejuízo. Porque o que o cortisol faz? Ele quer reserva energética. Ele vai mobilizar a glicose, que é um combustível que a nossa célula usa, vai mobilizar também a reserva que a gente tem de gordura, né? Você fala, mas quebrar minha gordura vai ser boa. Calma que eu vou explicar o prejuízo disso daqui a pouquinho, tá? Quando você não usa essa energia. E o nosso músculo tem uma energia estocada na forma de proteína. A proteína que está no nosso músculo, quando ela é quebrada, parte dela viram alguns aminoácidos que podem formar glicose, que vai também entrar no ciclo para gerar energia. Então, o cortisol é um hormônio catabolizante, catabólico. Ele quebra a reserva, mas ele quebra a fibra muscular para gerar energia também, na forma de aminoácidos que vão virar glicose. Então, ele tem um efeito de perda de massa muscular, terrível. Imagina você perder o seu motor que mais consome energia, depois para ganhar peso é fácil. E esse ainda é o mais importante, né, para manter o metabolismo ativo. Agora, uma coisa que eu ainda não te perguntei, que eu acho que é o que a gente se pergunta quando abre um exame, que tem lá os valores de referência, doutor Roberto. Antes de ir para o próximo, conta um pouquinho, então, o que hoje é considerado saudável, normal, pensando em valor de referência e pensando no horário da coleta, porque também faz, Sim. A gente tem que analisar com muito carinho isso, Carol, porque o cortisol, ele sofre uma modificação ao longo do dia. Na primeira hora do dia, quando você acorda, primeira hora depois de acordado, a gente libera no sangue uma quantidade, é um pico que a gente fala de cortisol, porque você vai ter que ir à luta mesmo, você vai acordar, vai trabalhar, vai ter o dia inteiro para poder gerar força para você vencer o obstáculo, sair da cama, trabalhar, né? Então a gente tem um primeiro pico de cortisol. Depois, no finalzinho da tarde, um segundo pico de cortisol, menor que o primeiro, porque o cortisol, se ficar alto à noite, atrapalha o sono. Você não tem que ficar ligado em alerta à noite. Atrapalha a produção de melatonina, que pode atrapalhar o sono. E o terceiro pico, ainda menor, próximo da meia-noite, é quase nada de cortisol, você está produzindo muito pouco. Só que existe uma diferença aqui, Carol, que a gente como médico sabe. Existem situações onde a glândula suprarrenal que produz o cortisol tem uma doença real. Existem doenças que a gente chama de hiperplasia da suprarrenal que dispara a produção do cortisol independente do estresse. Tá? Então, a gente sempre que olha um exame, que a referência está lá, ó, de manhã pode variar de 5 a 22 esse cortisol, né? Então, se tiver 400, 300, espera aí, essa suprarrenal está maluca, é uma doença glandular, é diferente. E pode acontecer. Pode acontecer também, né? Agora, se a gente idosa está ficando nos limites muito inferiores ou passando um pouco do limite superior, né? Seria 22, está 23, 24, passando um pouco, mas não está 400, aí a gente pode pensar que esse primeiro pico está exagerado. A gente pode dizer, é por estresse. Noites mal dormidas, estresse no dia anterior, né? E a gente tem que também saber qual local dosar. Por exemplo, mulheres que usam anticoncepcional, que tomam pílula, se for dosar teu cortisol, vai vir tudo falseado, ele fica falseadamente alto. Então, a gente não usa essa referência, a gente tem que dosar pela saliva, né? E às vezes a gente desconfia de uma doença da suprarrenal, a gente tem que pedir exames ligados ao cérebro, que é o hormônio que atua na suprarrenal, e às vezes dosar até na urina também, né? Às 24 horas de liberação de cortisol, para a gente fechar um diagnóstico mais definitivo, se é uma doença da suprarrenal real ou do sistema nervoso central, ou é só um cortisol por estresse, né? Aí a gente analisa, mas é importantíssimo isso, Carol. E não colham depois de treinar, porque eu fiz essa bobagem, quase caí para trás. Doutor Roberto, o que é isso, doutor Roberto? Porque aumenta o valor, É um estresse físico, pelo né? Estresse físico. Atividade física é considerado, quando você está ali fazendo movimentos, o cortisol está mobilizando reserva para você também. Coisa, né? Não, tem que ser no repouso, né? São as bobagens
bobagens que a gente faz sem saber. Agora, quem assiste Você Bonito já está sabendo. Já está sabendo. E não vai fazer, senão a gente assusta depois com o resultado. Não compensa, porque gera um estresse. Então, não compensa. Vamos pro próximo. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @Você Bonita TV. Aumento da barriga. Aumento da barriga. Chegamos. Imagina o cortisol mobilizando reserva, né? Pegando glicose, né? Mobilizando glicose, mobilizando ácido graxo que está estocado na sua gordura. A gente tem 3 combustíveis, 3 nutrientes que podem virar combustível energético: a glicose, os aminoácidos da proteína, que também podem virar glicose, e os ácidos graxos que estão nas gorduras. Né? Todos eles são combustíveis energéticos. Quando o cortisol é liberado e a norepinefrina, a epinefrina é liberada no estresse, ele mobiliza, vai lá na nossa gordura, no nosso adipócito, que são as células de gordura que estão debaixo da pele, subcutânea, tá? Quebra e esse ácido graxo sai lá de dentro. Fala, vai virar energia, agora vai ser usada. Não usei. Eu estou estressado, mas sou sedentário. Né? É o estresse emocional, noites mal dormidas, e eu não sou ativo, né? O que o corpo faz com esse combustível que não foi usado? Ele redeposita. Ele fala, bom, não usou, então vamos reestocar de novo. Só que esse ácido graxo, juntando com a glicose também, que já está sobrando ali do glicogênio que foi imobilizado, eles vão se unir, nesse glicose vai virar glicerol, vai unir no ácido graxo, vai formar uma molécula que vai estocar energia, que é chamada triglicerídeo, mas não vai depositar de onde tirou, não volta para debaixo da pele, vai para a região da gordura visceral, abdominal. Então, a gente pode dizer que o estresse crônico aumenta a barriga? Sim, provavelmente sim. E pode estar ligado, inclusive, à predisposição a aumentar a pressão arterial. Se eu aumento a gordura na barriga, a gente já falou tanto da síndrome metabólica, que é aumento da gordura visceral, levando ao aumento da pressão arterial, a um pré-diabetes. Aí eu acho que é essa bola de neve, né? Então, infelizmente, o aumento da gordura visceral é mais um estrago do cortisol alto. Então, é verdade. É verdade. E também está ligada essa questão da adrenal. Mesmo que não seja uma doença que a pessoa tenha, né, da glândula adrenal, pode estar ligado sim a uma questão metabólica da produção ali dos hormônios. Também, pode. Tem que também investigar. Tem que investigar. Mas a gente tem que estar muito atento como médico, né, Carol? Porque as possibilidades são muitas. A gente sempre que olha o indivíduo, olha dentro de uma complexidade. A gente não olha um exame isolado, né? A gente olha o conjunto de dados, de exames, um que pode estar correlacionado a outro, o quadro clínico, as queixas sintomáticas, né? Se tem queixa clínica. Então, a gente faz uma análise muito criteriosa, né? Para depois tomar a providência que tem que ser tomada, sem dúvida. Já a gente vai falar das providências também, porque tem mais um item, olha lá. É um prejuízo, hein, gente? Um prejuízo atrás do outro. Retenção. Já falamos aí, esse é rapidinho, aumenta a retenção de sódio, né? Para você não perder uma guerra, você tem que estar hidratado. O que o cortisol faz? Vamos reter um pouco do sódio, que quando o sódio passa pelo rim não é eliminado, ele retorna, é reabsorvido, a gente chama de reabsorção do sódio lá no rim, vem moléculas de água junto. Quando eu retenho uma molécula de sódio, eu retenho 2 de água ao mesmo tempo. Então, o cortisol, para você não perder guerra por desidratação, vai aumentar a retenção de sódio, que vai aumentar a retenção de água e você vai ficar inchado. Você pode começar a falar, caramba, eu estou ficando inchado, e pode ser também por estresse. Aí, se ainda errar comendo muito alimento rico em sal, aí desanda. Aí desandou, total. Aí desanda. Tem mais um item, né, Gláucia? Olha lá. Vocês viram quantos? Queda da imunidade, isso também é importante. Esse é terrível, porque quando você produz cortisol, a glândula suprarrenal, para produzir cortisol, precisa de matéria-prima, tá? Primeiro, existe um hormônio que vira cortisol, é um precursor hormonal, que a gente já falou tantas vezes aqui no público do Você Bonita. É um hormônio chamado dehidroepiandrosterona, a gente abrevia por DHEA. Esse tal DHEA é precursor do cortisol, ele precisa ser convertido em cortisol. Então, a suprarrenal pega o DHEA e começa a jogar como cortisol. Só que esse DHEA também é importante para outros hormônios. Ele é importante para a produção da testosterona, do estrogênio, da progesterona. Então, esse já é um estrago, né? Que pode ser um possível declínio hormonal precoce ou mais intenso por estresse. E para produzir cortisol, precisa também de alguns cofatores de nutrientes. Tem minerais e vitaminas que entram na produção do cortisol. Vitamina C, a vitamina B5, as vitaminas do complexo B, de um modo geral, são muito importantes para a geração de cortisol e de energia, inclusive. O zinco é importante, tá? Então, se o que você ingeriu de vitaminas do complexo B, principalmente B5, vitamina C e zinco, começam a ser desviadas para a produção do cortisol,
Você começa a ter a falta para outros setores. Entendi. Eu começo a ter uma demanda tão grande, eu preciso de ingerir mais para suprir a necessidade da produção do cortisol e, ao mesmo tempo, para outros setores não faltar. Então, se faltar zinco para o sistema imunológico, vitamina C para o sistema imunológico, zinco é importante para a saúde da pele, do cabelo e da imunidade. Então, muitas vezes você fala, puxa, eu fui no médico que disse que eu estou com imunidade baixa por estresse. E esse estresse, explicando agora bioquimicamente, é por uma necessidade maior de zinco, vitamina C e vitaminas do grupo B, que muitas vezes você não está colocando na sua alimentação. Que coisa. E isso começa a comprometer, sim, o sistema imunológico. E existe uma relação direta também do estresse psicológico, emocional, com uma diminuição da eficiência do sistema imunológico. Está sendo muito estudado isso, que é a psicoimunologia, que está correlacionando estresse emocional constante com um sistema imunológico menos eficiente. Talvez porque se some aí com cortisol, com toda essa demanda aí que a gente comentou. Então, a gente tem que ter uma alimentação mais rica nesses nutrientes. Que loucura, onde tem Roberto. aí pra caramba na receita da Malu. Malu. E não incomum, né, a gente se deparar com uma situação que a gente teve um estresse muito grande, semana seguinte estamos resfriados. Sim, exatamente. Gripados e tal, e caidinho e tal. Exatamente. Não é? O sistema imunológico sofre muito. É direto. Direto, com o estresse crônico, né? Eu vou colocar já a perguntinha do público. Tá bom. Vamos, mandem pra gente, estamos ao vivo no @VocêBonitaTV. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Gustavo, um beijo pra você, viu, querido? É verdade que o estresse pode afetar o nosso apetite ao ponto de perdermos um pouco do nosso olfato? Com isso, passamos a buscar alimentos mais condimentados e gordurosos? Daqui a pouquinho o doutor Roberto vai responder. Pergunta interessante, Gustavo sempre vem, né? Inteligente. Obrigada, querido, até já já. Vamos responder a perguntinha do Gustavo? Então, ele relacionou, doutor Roberto, olha que interessante, o estresse, então, com o nosso apetite. Se pode afetar ao ponto da gente perder um pouco do olfato e aí a gente busca alimentos mais condimentados, mais gordurosos. Tem alguma questão aí de estudos que tenha essa ligação? Bom, se você tiver um déficit de zinco, se você está sob estresse contínuo e a sua alimentação é deficiente em zinco, eu acabei de falar do zinco agora, a deficiência de zinco, um dos sintomas de deficiência de zinco é gustação, gosto, você não perceber, e um pouco talvez do olfato. Mas não existe ainda estudo direto, né? Pode ser que estude a correlação do estresse com o olfato. Agora, como estresse, a gente tem as infecções, são fatores de estresse para o corpo humano também. Eu falei só do estresse emocional, né? Mas as infecções são consideradas fatores de estresse. Então, uma infecção, vamos pegar uma Covid como exemplo, que foi lá e o vírus colonizou a mucosa nasal, você pode ter uma diminuição de olfato propriamente por uma ação direta. De um invasor em algum tecido. Mas ainda faltam estudos para evidenciar se o estresse pode diminuir o seu olfato. Na questão do zinco, eu acredito que possa influenciar bastante. E essa questão até da busca, Malu também pode completar, da busca por uma comida mais gordurosa, condimentada, também pode vir, né, doutor Roberto, de todo esse desequilíbrio. Sim. Nesse sentido, assim, cortisol tá lá nas alturas, você quer lá desequilíbrio, você quer doce, você quer a insulina que o cortisol alto, aí conforto, sim, o cortisol alto influencia na queda da serotonina, tá? Como na queda da melatonina, que são dois hormônios, neurohormônios, né, produzidos no cérebro, que modulam saciedade, humor, sensação de bem-estar. Então, o cortisol sempre alto vai influenciar na queda da melatonina, o que vai fazer você dormir mal, e vai ter queda de serotonina. O que estimula a serotonina são alimentos mais doces e gordurosos. Então, aí sim. Aí vai ter a busca direta. Não é o brócolis, né? Poderia ser o brócolis. Poderia ser e alface. o brócolis. Se sair correndo atrás de um brócolis porque eu tô estressado. Quer chocolate, sorvete. É chocolate, sorvete, comida gordurosa, esse é o problema, né? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos para as dicas. Na volta a gente continua respondendo as perguntinhas. Mandem no @VocêBonitaTV. Tem receita da Malu, uma torta cremosa de abacate, low carb também, né? Sim. Eles vão amar. E eu já vou deixar uma pergunta, porque a gente ainda não falou sobre essa questão. A atividade física, onde ela entra como tratamento, cuidado, prevenção? Daqui a pouquinho o doutor Roberto conta. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no nosso quadro Sabor e Saúde com essa dupla maravilhosa. Doutor Roberto Navarro, nossa chefe quase nutri. Malu Lobo, a gente volta então com sua receita. E já já o doutor Roberto vai falar de atividade física, porque a gente sabe que a atividade física, né, doutor Roberto, ela é remédio para muita coisa. Sim. Mas também em excesso, ela também estressa o corpo. Então eu quero entender aí o
equilíbrio que você vai explicar pra gente. Tá bom. Vamos começar com a base, certo, Malu? Isso pra mesmo, nossa Carolzinha. torta cremosa de abacate. E Isso. que no final, Malu vai contar como ela vira salgada. Então aí, escolha a sua versão, certo? Vamos lá. A gente vai usar meia xícara de chá de semente de abóbora, meia xícara de chá de semente de girassol. Nossa, só essa base já é tudo de bom. E meia xícara de chá de tâmara hidratada. Isso, na Poucos versão ingredientes. doce, né? É. Bom, preciso dizer duas coisas. Entenda aonde você está comprando suas sementes, seus grãos. A gente precisa buscar lojas que sejam da sua confiança, tá? Então, eu estou usando aqui a semente de girassol, que é uma das maiores fontes de vitamina B5, que é o que o Roberto precisa. Ai, que legal. Né? A cada 100 gramas você tem 7,1 miligramas. Isso. Nossa, bastante. E é muito gostoso, né? Muito É uma bom, né? delícia. O que eu faço, tá, Carol, é pegar essas sementes e dar uma pré-torrada nelas, tá? Tá. Até por causa do fator antinutricional. Então, eu ponho elas no forno, aqueço o meu forno e deixo dar uma pequena torrada nela, tá? Coisa de 5, 6 minutos, gente. E aí eu tiro, resfrio elas e depois guardo, tá? Então, eu tenho aqui as duas. Vou colocar aqui as minhas tâmaras. O que acontece com a tâmara? A tâmara também ela é bastante rica em nutrientes. Se eu quiser uma versão mais low carb, se eu quiser uma versão cetogênica, gente, eu vou tirar essas tâmaras e eu vou colocar um pouco de pasta de amendoim, tá? Eu vou colocar meia xícara de pasta de amendoim e um pouco de adoçante, que pode ser o eritritol. Por quê? Porque essas sementes elas vão se bater e elas são ricas em gordura. Só que eu preciso de alguma coisa que dê liga nelas. Então, por isso que eu estou usando as tâmaras nessa versão doce. Tá, e quanto tempo fica hidratando, Malu, pra ela ficar já bem molinha? Não, elas não estão hidratadas, as minhas, Ah, elas estão essa secas. não? Não, o que está entendi. hidratada é a minha castanha. É que aqui tá escrito hidratada, então eu li errado. Então, assim, é meia xícara de chá de tâmara sem hidratar. Ah, não, perdão, Carol. Não, é. Não, tá hidratada. Peraí, volta, Malu. Volta, Malu. Ela achou que fosse a semente. Rebobina. Não, Voltei, a eu tava semente nas não, a sementes. semente torrou, mas a tâmara... A tâmara, eu coloco ela 1 hora e meia para poder hidratar, gente. Pra ficar molinha, Pra né? ficar molinha, Tá bom. exato. E eu consegui extrair mais o doce dela, o açúcar e essa liga que eu quero dela, tá? A água da tâmara que hidrata serve pra alguma coisa? Sim, você pode usar, porque ela vai estar ali com os resquícios da tâmara. Então, você pode usar, por exemplo, na hora que você for preparar o seu creme. Então, você vai poder usar, porque ela já vai estar adocicada, Ah, legal. tá? Bater Sobe rapidinho. o som, então, Éder. Bora lá. Ai, Vou colocar aqui. Ó, eu vou ter uma farofinha dela, tá? Quanto mais eu bater, mais ela vai ficar fina, né? Tá. Mais quebrada ela vai ficar. Só que eu quero ela com uma textura. Por quê? Porque como eu tenho uma base, a gastronomia tem muito a ver com texturas. Então eu tenho um creme já que é mole, eu quero uma texturinha Crocante. já mais crocante. Tá. Isso aqui, gente, quem colocar depois pode fazer e colocar um pouco no forno, isso aqui vai virar até uma barrinha de cereal, viu? Então, tava imaginando, deve É. ficar maravilhosa. Fica. Maravilhosa. Essa receita dá para você fazer, pra você pirar em milhões de etapas dela. Olha, e não é industrializado, né? Então, assim, Não. Exato. feito, né? A gente sabe o que está colocando, a procedência, né? Sim, o tempo né, porque a indústria usa muito conservante, né, para que dure mais. Mas você vai poder guardar essas barrinhas na geladeira e ela vai durar aí 10 dias, tá? Muito bom. Bom, deixa eu tirar aqui. Vou colocar essa farofinha aqui na minha forma. Deixa eu colocar aqui. Ops. Não, e é fácil, porque ela não precisa nem ficar muito batidinha, não. Ela dá a liga assim, Pode, né, se Manu? você em casa, se Ah, eu você gosto quiser, exato, ela mais fina, você vai fazer isso. Eu gosto dela, eu acho que fica melhor ela também mais em pedaços. Eu acho que melhora, porque quando você vai comer a torta, você tem diferentes tipos de textura, ó. Tá. E eu vou fazer aqui, ó, esta base. Ó, Fica bonita também, né? fica linda, Carol.
Ó, que beleza. A quantidade que eu passei vai render, então, uma torta desse tamanho, certo? Isso, Carol. Então, é meia xícara de chá de abóbora e meia xícara de chá de semente de girassol. É pouco, né? Não é muito, Sim. assim, é uma e receita mais que a rende. tâmara, Mais isso. a tâmara. Se eu vou tirar a tâmara, eu vou colocar manteiga de amendoim e vou colocar um pouco de eritritol. Tá. Se eu for fazer esta base salgada, que ela também pode ser salgada, eu vou tirar também a tâmara, vou colocar pasta de amendoim, porque ela é super isenta, ou alguma gordura, pode ser uma manteiga, o que você quiser, e vou colocar um pouco de sal. Tá. Eu tenho a minha base salgada, tá? Ok. Pronto. Perguntinha do público enquanto isso na tela, olha lá. Pati, minha querida, um beijo pra você. Existem pessoas mais suscetíveis ao estresse e como diminuí-lo? Isso aí... Pergunta de $1 milhão, amiga. É muito interessante A isso Pati é uma aí. grande tem amiga. treinamentos para isso. O cérebro tem duas metades, dois hemisférios, né? O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo do cérebro, essa região do córtex cerebral do lado esquerdo, é que tem a ligação direta com o tronco encefálico, tá? Que vai disparar toda a reação de alarme quando a gente perceber algo que é ameaçador. Agora, o que é ameaçador? Será que isso pode vir desde que das suas experiências da infância? Tem pessoas que são mais tolerantes ao estresse. Pode ser que não tenha vivido um ambiente tão estressor. Tá. Né? E o lado direito do cérebro, hemisfério direito, o córtex está ligado ao sistema límbico, não ao tronco encefálico. O sistema límbico é a área de emoções, de sensação, de que se você quer criar algo, se você tem um insight, se você quer alguma criação, você não aciona o lado esquerdo, porque o lado esquerdo é a área que resolve o problema. Sim. Né? O que a gente sabe? Que pode haver, sim, geneticamente também, né, você herdar um hemisfério esquerdo mais atuante do que o hemisfério direito. Isso é uma pessoa que toda hora emite essas reações de alarmes para o tronco encefálico com mais frequência, porque pode perceber, por exemplo, que isso é muito de cada um. Tem pessoas que, se estiver conversando aqui, escutar sei lá, alguém jogou uma bombinha, um traque na rua. Muitas pessoas não vão nem perceber, outras pessoas vão entender que foi apenas uma bombinha de São João, e outras pessoas podem achar que é um tiro e alguém está morto lá fora e sair correndo que está começando a Terceira Guerra Mundial. Entendi. Então, a maneira como cada um interpreta e equaciona o que é o problema e como resolver é individual. Pode ser que tenha carga genética e um pouco daquilo que você teve de experiência na sua vida desde a sua infância. E tem como treinar o lado direito do cérebro a ser mais atuante em relação ao esquerdo. Técnicas como meditação, né? Você tem, se você está tomando, rapidinho, se você está tomando teu banho ali pensando no problema do emprego, você vai estar acionando o lado esquerdo o tempo inteiro. Você está ali, o coração disparando já, você já vai sair de casa na adrenalina, que a gente fala, né? Tá. Como é que a gente desliga do problema? Como é que aciona o lado direito? Toda vez que você começa a perceber sensações do seu corpo, por exemplo, você está escovando o dente, não fica pensando no problema, fica pensando na temperatura da água, nos movimentos que você está fazendo. Você está tomando banho, olha aquela água caindo no teu corpo quentinha. Entendi. Começa a acionar as sensações que você tem no corpo. Você está dirigindo o carro, não fica pensando no problema, fica pensando na maciez do banco, ou se ele está até duro, no barulho do pneu no chão. Pode parecer besteira, mas são métodos, técnicas que você desliga o lado esquerdo e aciona mais o lado direito. Né? E eu fiz isso muito, eu li um livro, não vou lembrar o nome, que ensinava todas essas técnicas. Impressionante como você fica mais calmo. É o mindfulness, isso, também, né? Então, um pouco de aplicação dele, tem. Só que então não é aquela coisa assim, não, então você pensa positivo e as coisas acontecem de forma positiva. Não é assim. Isso também, talvez, para quem tenha essa questão aí envolvida de pensamentos positivos, de fé, que daí é outro assunto. No entanto, fisiologicamente falando, isso faz sentido. Isso, a meditação desliga o lado esquerdo e aciona o lado direito, da tranquilidade, do silêncio. Seu cérebro precisa parar de pensar no problema e pensar em outro lado, né? Que é o lado das sensações boas, né? E, não precisa ir muito longe para ter essa ideia. Eu vou fazer até uma analogia. Por exemplo, eu estou aqui no programa e eu estou tão concentrada no que nós temos aqui, na nossa conversa, né? Que calmamente, ainda que a gente está ao vivo e que todo mundo sabe que é um negócio também que o batimento aumenta e tal, eu fico bem porque eu estou focada nisso, assim, o mundo lá fora fica lá fora, né? Então vamos tentar aplicar, que eu acho que isso vai ajudar muita gente. Sem dúvida. Tem mais perguntinha antes da segunda parte? Vai pro forno, Malu? Não. Nada de forno? Nada de forno. Vamos lá, perguntinha do público.
Paola, um beijo, obrigada. O estresse também pode trazer ansiedade? Total, porque no estresse você está liberando ali norepinefrina, né? E adrenalina na sua suprarrenal. E isso vai te deixar com o coração mais disparado, você vai ficar com uma respiração mais ofegante, e isso pode gerar uma sensação de que tem alguma coisa errada aqui. Tá. Né? E a gente produz neurotransmissores chamados excitatórios, que fazem você ficar em vigília. Quando você acorda, você estimula áreas dos cérebros que te acordam, que te deixam em alerta. Então a gente tem que ter o alerta, a gente tem que entender que existe algo a ser resolvido. O problema é quando isso começa a ser frequente e se perde o controle. Então, lógico que a própria ansiedade é um fator de estresse, né? E o estresse, que não seja só pela ansiedade, seja por outros fatores, dormir mal, preocupações, que também tem ansiedade embutida ali, né? Você precisa resolver algo sempre muito rápido, tem que ser perfeccionista, tem que pagar o boleto bancário. É óbvio que isso vai gerar sensação de ansiedade por alterações hormonais mesmo, não é brincadeirinha, não, é real. Né? Já tem mais perguntinhas, mas agora a gente vai para o recheio, porque agora Malu vai Exatamente. contar a dica, então, para a gente fazer um super recheio com abacate, versão doce e versão salgada. A gente vai usar 2 abacates maduros, como a Malu falou, estamos na época, vamos respeitar a sazonalidade e aproveitar. Suco de um limão, 1 xícara de chá de adoçante eritritol ou outro a gosto, 1 colher de sopa de óleo de coco, 2 xícaras de chá de castanha de caju demolhada, 10 gramas de gelatina sem sabor ou agar-agar. Você vai colocar uma pastinha de castanha, que Simples, delícia. isso. Bom, a minha gelatina, eu estou usando a gelatina comum, aquela que vem incolor, e aí você vai seguir o que o fabricante está indicando. O meu aqui pede para eu colocar para um pacotinho 5 colheres de sopa de água, Tá. e aí eu vou colocar água nela, eu deixo ela hidratar e vou colocar 20 segundos no micro-ondas, tá? Ok. Rapidinho. Vamos deixar a nossa hidratando enquanto vai... Isso, Tá coisa bonito o rápida. abacate, hein? Isso. Aí o que acontece, Acho que não foi, gente? Malu. Não foi. Não? Ah, Aí, boa. Tá bom. vamos. Aí o que acontece, gente? Só lembrando que quem for fazer esta torta, esta base crua, do jeito que eu estou fazendo aqui, lembre-se que você deve pré-assar essas sementes, ok? Tá. Porque ela vai ficar crua, ela não vai ao forno, nós vamos Entendi. comer ela assim. Então é importante. Ah, não, Malu, eu vou fazer barrinha. Aí tudo bem, você não precisa, porque você vai colocar no forno e o forno Tá. vai acabar fazendo. Tá. Bom, vou colocar aqui o meu abacate, tá? Bem madurinho. Bem maduro. Gente, o abacate, ele é um alimento excelente. Durante muito tempo, muita gente teve medo dele, né? Porque ele é uma boa fonte de gordura, mono. Eu né, sou mais Roberta? feliz que eu como abacate, sabia? Ai, gente, eu amo. Passei anos sem comer, hoje eu sou assim, gosto E ele é tão muito. versátil, né? Porque dá pra você comer salgado, Então, dá ele, pra comer doce. ele é base, né? Ele é cremoso. Isso. Então eu tenho aqui meu abacate. Eu tenho aqui, eu trouxe a castanha de caju. Por quê, gente? Vai ficar uma receita mais cara? Vai ficar uma receita mais cara, mas ela vai ficar uma receita também que vem de encontro à pauta do Roberto. Então, é uma fonte de B5, é uma fonte de boas gorduras, de zinco, né, Roberto? Então, eu preciso usar. Você em casa pode usar o inhame, você em casa pode usar um creme de ricota, você pode usar outra base cremosa, tá? Tá. Tofu, né, Ah, também. Ai, que legal. Tofu. E tem perguntinha pra você, Malu, quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Deixa eu tirar aqui. Perguntinha? Aí. Gisele, obrigada. Se eu usar abacate congelado, eu perco nutrientes? Não, se você tiver congelado ele de uma maneira correta, não. É que o abacate você pode fazer ele um creminho, coloca limão, né, que é para ele não escurecer, e dá para você congelar. Ó, essa aqui é a minha gelatina. Aqui. E que fácil, bate tudo junto? Simples Cê sabe, assim. né? As minhas receitas são dessas, Simples gente, vocês assim. sabem. Amo. Tô colocando aqui o meu óleo de coco. Aí você precisa do óleo de coco, eu tô usando ele só para dar brilho. Então, se você quiser tirar da sua receita, não tem problema nenhum, tá? Tá. Vou colocar aqui o adoçante. Ó. Olha lá. E a gosto, tá? Aí, Malu, mas se eu fizer essa receita salgada, aí nós vamos trocar. Eu não vou usar isso. Você já conta Tem o que esperar. segredinho. Exato, espera aí que eu vou, para não me distrair. Bom, metade do meu limão, Carol, eu usei na hora que eu abri o meu abacate. Por quê? Porque se eu não colocar suco de limão, ele escurece. Então eu coloquei metade lá e agora eu tô colocando a outra metade aqui, tá?
Se você quer mais azedinho, você pode colocar 1,5, sem problema nenhum. Tá. Bom, tá tudo aqui, eu vou bater. Simples Processador. assim, gente. Sim. Oba. Batido. Quanto mais você bater em casa, gente, mais cremoso ele vai ficar, tá? Então vamos lá. Essa receita eu tenho ela na versão doce. Tá aqui, meu creme tá aqui. Ó, que bonito que fica. Nossa, né? que lindo mesmo. O suco de limão, ele entra aí com a vitamina C, mas ele entra também na preservação da cor, para não escurecer. Então é importante. E ó, fica um creme. Esse creme eu vou só colocar aqui. Essa é a versão doce, gente. Agora, quem quiser fazer a versão salgada, pode trocar, tá? Por exemplo, vai poder trocar a castanha ou por inhame ou por um creme de ricota, né? Vai tirar o adoçante, obviamente, e vai colocar sal. Sal. Tá? E pode dar uma temperada, assim, cebola, tá como se fosse uma base parecida com uma guacamole, mas... Então, você vai fazer como se fosse um purezinho, porque você vai ter o creme de ricota, né? Ou um tofu, aí você vai colocar um pouco de sal, você pode colocar um pouquinho de cebola desidratada, por exemplo, Tá. você pode, mas você vai virar tipo uma pasta. Você vai colocar gelatina, porque ela vai ficar mais durinha. Tá. Então, você vai comer como um antipasto. E aí você pode colocar um salmão, outras coisas que você Ai, queira. que legal, Malu. Ó. Você pode colocar assim também. Bom, é isso, gente. O que acontece? Vou colocar... A gente dá uma batidinha, né, para ela ficar bem lisa. E ela vai para a geladeira, Carol, para ela firmar, porque eu tenho a gelatina aqui. Então eu vou firmar, tá? Olha lá. E aí depois a gente vai só enfeitar. Geladeira, mais ou menos 2 horas, tá? Tá pronta a torta. E tá pronta a sua torta Muito doce. legal, muito legal. E a natureza é perfeita, né? A cor do abacate é um negócio é lindo, né? De olhar. Lindo. Vamos colocar a perguntinha do público, quem escreveu pra gente. Já o doutor Roberto vai fechar falando de atividade física, hein? Ângela, obrigada, um beijo. Ácido úrico está ligado ao estresse? Não necessariamente, né? Se a gente pensar que o estresse mexe com o metabolismo, com hormônios, a gente começa a achar que tudo que acontece está sempre ligado ao estresse, né? Mas não necessariamente, ainda não se tem tanta evidência disso, tá? Agora, a alimentação, sim, pode ter grande correlação com o aumento de ácido úrico e uma tendência individual de produzir excessivamente ou de não eliminar com eficiência. A gente produz o ácido úrico. O ácido úrico não é uma molécula do mal, é uma substância que o nosso corpo utiliza para várias finalidades. O problema é quando ela se acumula. Né? E o acúmulo de ácido úrico vem ou porque eu produzo demais dentro do corpo, onde entra a proteína animal, como sendo a maior desencadeadora da produção de ácido úrico, e quando o meu rim não consegue excretar, porque está muito alto, o rim põe para fora. Se o meu rim não excreta ácido úrico com facilidade, aí eu posso começar a ter o acúmulo dentro do corpo. Né? Agora, o estresse, obviamente, se o cortisol quebra músculo, traz proteína, essa proteína não foi utilizada, né, para gerar energia, pode ser que sobre mais derivados ácidos dessa proteína, inclusive o próprio ácido úrico. Mas não tem ainda estudo que correlaciona, não, tá? É uma hipótese. Tá. Tem mais, Glaucia? Perguntinha aqui, já. A Malu tá servindo bonitinho, unidade. Vivi, um beijo, obrigada. Qual o melhor alimento para combater o estresse? Bom, aí a gente tem alimentos que contêm triptofano, que vão trazer uma sensação, né? O triptofano é precursor da serotonina, então esse prato que a Malu fez é riquíssimo em triptofano, tá?
A gente tem mais estudos com fitoterápicos, existem medicamentos, óbvio, né, que o médico aborda só quando o negócio está feio, uma síndrome do pânico, né? Então a gente tem que entrar com medicamentos mesmo. Tem a fitoterapia, então os chazinhos de camomila, melissa, né, são passiflora, são considerados controladores da ansiedade. Existe alguns fitoterápicos que fazem você ter uma tolerância, faz a suprarrenal não responder com tanta liberação de cortisol, a gente chama de plantas adaptógenas. Então citaria aqui a ashwagandha, né, que é muito usada na medicina oriental, a rhodiola rósea também. São maneiras de fazer você ter mais resiliência, tolerar mais o estresse e não descompensar tanto a sua suprarrenal. Tá? Mas o resto vai ter que ser meditação mesmo, né? Atividade física. Atividade física. Fala da atividade física. A atividade física é fundamental. O excesso da atividade física, como a Carol disse, aí isso ocorre muito mais com atletas, né? Que é o overtraining. Porque se você esforça demais o teu corpo, se a atividade física é extenuante e você não recupera com o tempo de recuperação, que é o repouso, a boa alimentação, né? Dormir bem. Então, se você faz muito esforço extremo e não tem a recuperação adequada, isso para o sistema imunológico é péssimo, a imunidade cai, isso não é legal. Mas a atividade física moderada, né, com tempo de recuperação, estimula muito a liberação de endorfina, que traz sensação de bem-estar, de calma para o cérebro. Então a gente pode diminuir a ansiedade fazendo atividade física. A gente não pode ficar ansioso e sair comendo as besteiradas. A gente tem que ficar ansioso e vai fazer atividade física, né? Sedentário, né? Acho que o sedentarismo te ajuda sedentarismo muito, né? Vou um mostrar, fator terrível. Olha que coisa mais linda que ficou pequenininha, olha. Ai, Malu. Gente, fica muito bonita, né? Bem gourmet, assim. Bem. E simples, né? Fácil. Para você servir, tanto na versão doce quanto na versão salgada, Carol, Vamos lá. é tranquilo. Você vai comer, vai ter as mesmas propriedades. Olha, lindo não, na gente, mesa. peraí, eu vou mostrar aqui de novo, porque quando ela fica realmente ela fica durinha. Por causa da vendo? gelatina. Não desaba lá. Não. Lá. É. Delícia, né? Vou experimentar. Gente, Eu sou suspeito, época Carol, de abacate, adoro. então, sabe, tem que aproveitar. Tá barato, tá na feira, tá em É o que eu tudo quanto é falo. lugar. A sabe? Malu é assim, ó. Eu falei pra Glaucia, eu falei, eu sou a louca do abacate salgado. E eu sabia que você ia ter um segredinho pra contar do abacate salgado. Mas está surpreendente ele na versão Uma doce. delícia. É uma sobremesa, olha, gente, vocês não têm noção. gente, você é chefe de mão cheia, minha querida. Parabéns. Que tá bom demais. Perguntinha do público. Karen, obrigada. Antidepressivos podem diminuir o estresse? O fator estresse, a gente pensa o seguinte, o fator estresse ele é ambiental. Nenhum medicamento resolve os teus problemas, né? Porque é ambiental. É a maneira como você interpreta as situações que você se encontra e como você vai resolver. Então, o fator estresse, ele não é o remédio que tira. O remédio, no máximo, diminui o impacto das alterações do seu metabolismo por esse estresse contínuo. Estresse pode ser emocional, pode ser físico, dormir mal, trabalhar demais. Estresse pode ser químico, o tabaco, o álcool em excesso, os agrotóxicos. São fatores de estresse para o corpo humano. Então, a gente precisa equacionar nosso estilo de vida, né, para não depender do uso da medicação. Agora, óbvio, você pode ter uma depressão por causas que não sejam ambientais, pode ser endógena, que a gente fala, uma produção realmente muito baixa de serotonina, por tendência sua, seu cérebro produzir pouco, e isso vai exigir, às vezes, abordagem medicamentosa, né? Mas não que o antidepressivo corrija o seu estresse, ele só pode diminuir no máximo o impacto. Mas eu acho que se a gente, fechando, Carol, vamos pensar no estilo de vida de cada um. Hoje a gente está usando aí o termo medicina integrativa justamente para alertar, chamar a atenção de que nossa saúde depende de um conjunto de medidas. Né? A maneira como você equaciona seu dia a dia, como é que você se alimenta, se você é ativo ou não, se você dorme bem ou não, se você se expõe a muita química ou não, se você é aquele louco que só come tranqueira, alimentos ultraprocessados, cheio de agrotóxico, bebe demais, fuma demais, dorme mal, trabalha muito. Óbvio que teu corpo está sob estresse contínuo, então você vai ter toda a consequência metabólica desse estresse contínuo na produção de seus hormônios, no tanto de nutrientes que circulam no teu sangue. Hoje a gente sabe que o estresse altera até a microbiota intestinal, que é o que a gente fala, que é o nosso segundo cérebro, o intestino. Alterou a microbiota e gerou desbiose, mais um problema na saúde, mais imunidade fica baixa, mais alterações no metabolismo. Então a gente precisa ter um estilo de vida saudável. É isso que, quando integrado,
vai fazer você talvez não ficar tão ansioso, tão estressado e saber combater isso com seus próprios modos que você Exatamente. usa para te defender. Eu acho que esse que é o grande objetivo. Não, e disse tudo. Procurar doutor Roberto. médico também para ver como é que estão seus hormônios, sim, né? Como é que o estão seus check-up exames. é fundamental. Fundamental. E eu fecharia Opa. dizendo que cada dia eu tenho mais certeza que ter gratidão nos acalma. Totalmente. Opa, Não é? Sem dúvida. a fé, Seja né? grato. Sim, sim. Seja grato. Nas pequenas coisas do seu dia, tipo assim, eu sou grata todos os dias de estar aqui, que receita maravilhosa, que maravilhoso ter vocês, que maravilhoso Lógico. estar com a minha equipe. Aí, no momento que você Ser tem a grato. gratidão, Sim. você se acalma. Ver É o uma lado coisa bom das impressionante. coisas e jogar para o universo o que a gente tem de bom, né? Né, a gente está falando, Agradecer claro, muito. uma pauta inteira científica e lógico, mas, Não, mas eu o acho que emocional nós estamos conta num muito, momento Carol. do mundo que a gente precisa contar com, né? Sem Com dúvida. algumas coisinhas assim, Sim. que saem Muita um pouquinho pressão. talvez da ciência, não é, É verdade? E que também acalma o coração. Vou agradecer, obrigada. Amei que estão aqui. Obrigado, Malu, Carol. deliciosa a sua receita. Obrigada. Vou deixar o contato, doutor Roberto, tem sempre lives às terças-feiras, ele avisa lá bonitinho. Vai lá exato. no Instagram para segui-lo, que é o @doutorabreviado Roberto Navarro, tudo junto. Doutor Abreviado Roberto Navarro, tudo junto. E a nossa queridíssima chefe, quase Nutri, falta um pouquinho, Malu vai se formar. Vai lá no site dela, nutrasaudenacozinha.com. Em junho tá chegando. nutrasaudenacozinha.com.br, tem livro, tem tudo que Malu faz, os cursos e o Instagram, @chefe_malulobo, tudo junto, @chefe_malulobo, tudo junto. E só dizer o seguinte, hoje vai essa versão doce e aí eu vou fazer essa semana para vocês, eu vou postar a versão salgada para vocês verem também direitinho como é que monta. E aí manda faz. aqui pra gente experimentar. Você guarda a minha, Malu? Com certeza, Gente, Carol. divina, ela arrasa em todas. Muito obrigada, beijo, até a próxima. Até loguinho, porque Até passa logo. rápido, é bom demais, né?